Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje são 26 de maio de 2020 e nós vamos continuar aqui estudando sobre a história da nossa cidade, sobre patrimônio histórico, certo? E vamos lá então, você vai abrir aí seu caderno de história na página 37, certo? E vamos dar seguimento aos nossos estudos. Agora você vai fazer uma pesquisa, certo? Em livros ou revista, vai conversar com pessoas mais velhas. Você não vai ter como fazer isso porque você está de quarentena em casa. Mas você vai usar a internet, você vai pesquisar. Mas se você puder, você pode conversar com as pessoas da sua casa para que você possa responder essas atividades aqui. Mas você vai precisar mesmo exclusivo de internet para poder você realizar a sua pesquisa. Aqui na letra A, só acionar aqui minha canetinha para a gente poder ir traçando aqui uma por uma, certo? Na letra A tem a seguinte pergunta: qual é o nome da sua cidade? Ela sempre teve esse nome? Você vai responder aqui, tá? Na letra B, em que ano ela foi fundada? Aqui embaixo, na letra C, nas linhas abaixo, faça um comentário sobre a origem da sua cidade com base nas suas pesquisas. Conforme você já pesquisou, você já viu, certo? E vai responder aí. Quem fundou a sua cidade? Se foram os europeus, imigrantes, se foram indígenas e etc. E como se deu o processo ao longo dos anos. Você vai tentar explicar aí com as suas palavras, tá? E também com base na sua pesquisa. A letra D. Existe algum prédio, um monumento ou uma rua que conte um pouco dessa história? Qual? Justifique aí, tá? Você vai ter que encontrar aí se tem algum prédio, algum monumento que conta um pouco da história da nossa cidade, certo? E aí você vai explicar. E aqui na página 38 nós vamos falar sobre patrimônios históricos. Em quase todas as cidades existem construções, monumentos ou espaços antigos que foram preservados. Esses locais ajudam seus moradores a saber um pouco da história da sua comunidade ou do seu país, né? Por isso esses monumentos ou construções são chamados de patrimônios históricos. Patrimônio é uma herança deixada para alguém. No caso do patrimônio histórico, trata-se de uma herança que conta uma história de algo, né? Que querem que sejam lembrados, certo? História de algo, de uma rua, de uma cidade, né? De um lugar, é assim. Você conhece algum patrimônio histórico de sua cidade? Né? Refletir aí. E como eu sempre falo para vocês aqui, chegou as gotinhas do saber, que sempre traz uma informação a mais. É muito importante a gente ler Gotinhas do Saber. E vai trazendo hoje, você sabe o que é tombamento? Vamos aprender o que é um tombamento, né? Quando construções, paisagens, monumentos ou bens móveis ou imóveis de uma cidade são reconhecidos como patrimônio histórico e cultural, eles são tombados. O tombamento, ele é um processo administrativo em que o espaço é reconhecido e protegido pela lei, certo? Conforme o decreto do dia 25 a 30 de novembro de 1937. E é essa leizinha aqui, ó, no artigo primeiro, constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, viu? Aí aqui diz mais, que possua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil ou da cidade, né? Que por excepcional valor arqueológico ou etnográfico e bibliográfico ou artístico, certo? Então, o bem tem que ser algo, para ser tombado, tem que ser algo que tenha história, que tenha uma história, certo? E geralmente são construções antigas, né, que contam uma história, né, que faz você lembrar de fatos do passado. E o tombamento ele pode ser pedido por qualquer cidadão ou grupo de pessoas. Para isso, a pessoa precisa inscrever a propriedade na coordenadoria de patrimônio cultural de sua cidade, justificando por que ela deveria ser tombada e preservada, certo? Aqui na 39 você vai continuar pesquisando. Aqui diz que é para você pesquisar uma foto de um patrimônio tombado, né?
em sua cidade. Depois você vai utilizar, só que eu sei que como você está de quarentena, você não vai ter como fazer essa impressão fora, a não ser que você tenha uma impressora aí. Mas caso você não tenha como imprimir, você pode ver na internet e fazer o desenho da sua maneira, não é preciso ficar igual tá lá, tá bom? Depois você vai escrever aqui embaixo, ó, o nome, né? Essa imagem mostra o nome do local, né? Do patrimônio. E depois você vai escrever aqui, ó. Esse é um patrimônio histórico da minha cidade. Por quê? Você vai dizer qual é o valor que ele tem, não é? Lembrando sempre que ele tem uma história, né? Do passado. Você vai tentar explicar isso aí com as suas palavras, certo? Vamos então aqui agora para a página 40, né? Na página 40, aqui ainda tem uma perguntinha. O que são patrimônios históricos? O que são patrimônios históricos? Nós falamos lá na página anterior. O que são? Se você falou que são monumentos ou lugares que possuem valor, não é por nos contarem sobre o passado, você acertou. Realmente é isso, são monumentos ou um lugar que possui algum valor. Por quê? Por contar fatos do passado, não é? Então, isso é um patrimônio histórico, certo? E aqui a gente vai ler essa reportagem aqui, ó, tá bom? Inaugurado dia 30 de abril de 2015, o Shopping Cidade de São Paulo ocupa um terreno onde antes ficava a mansão do conde italiano Francisco Matarazzo, no número 1230, na Avenida Paulista. As obras duraram 4 anos, mas a movimentação em torno do terreno começou em 1989. Membros da família Matarazzo teriam tentado, sem sucesso, derrubar com explosivos o casarão de 19 quartos e 16 salas. A justificativa oficial foi que o imóvel estava com problemas hidráulicos, o que exigiria muitos gastos. Mas, para os técnicos da prefeitura daquele período, o real motivo seria escapar de um processo de tombamento. Um ano depois, a então prefeita Luísa Erundina decidiu desapropriar a mansão para instalar no local o Museu do Trabalhador, que nunca saiu do papel. A obra do centro de compras, que tem 160 lojas em 5 pisos, funcionou como uma espécie de escavação arqueológica. Foram encontrados tijolos com as inscrições industriais reunidas Fábricas Matarazzo, que agora encontram-se guardadas no escritório dos administradores. E olha o que aconteceu. Aqui, nessa imagem que você está vendo, era a mansão Matarazzo, na Avenida Paulista, no ano de 1996, né? No ano de 1896, quando ela foi construída, e essa foto foi gerada em 1996. E aqui já mostra o local depois, no ano de 2016, quando o shopping foi inaugurado. Olha aí, viu? Eles destruíram, né, essa mansão aqui, que teria um valor histórico, realmente, por contar fatos do passado, ela tinha uma história, e aí foi derrubada, e eles construíram isso aqui, certo? Um shopping. Agora você vai dizer, qual é o tema da reportagem? Qual é o tema da reportagem? Vamos lá pensar comigo? Isso mesmo. Se você falou a demolição de um patrimônio histórico, você acertou para a construção de um shopping. Isso mesmo. Qual patrimônio histórico é citado na imagem? A mansão da família Matarazzo, lógico, né? Aí aqui na letra C, você acha que há algum problema em se demolir um patrimônio histórico e construir outra coisa em cima? O que você acha? Pensa comigo. Sim ou não? Sim, se você respondeu sim, você acertou. Por quê? Porque esse bem, não é? Ele é importante pela memória histórica que ele traz da cidade, não é? Isso mesmo, porque esse bem, ele conta algo ou retrata algo do passado, não é? Isso mesmo, muito bem. Vamos testar agora aqui. Todas as cidades brasileiras são iguais e por isso não é preciso estudá-las, você vai marcar somente a opção verdadeira, tá? Tem história e podemos pesquisar fontes para entendê-la melhor? Foram fundadas em 1500, tem mais de 1 milhão de habitantes, você vai dizer aí. E a número 2, sobre a origem das cidades brasileiras, podemos dizer que cada uma possui sua história.
Todas foram planejadas por engenheiro? O que você acha? A grande maioria foi construída pelos portugueses? Algumas foram compradas por indígenas? O que você acha? Nós ficamos por aqui com a nossa aula de história por hoje, logo mais com língua portuguesa, certo?